Eu amo a minha família. E você? Amam também? Que bom. Temos que amar, né? Sem amor, a nossa família não consegue sobreviver os ataques que ela recebe todos os dias do maligno, né? E hoje a gente vai trabalhar sobre isso, defendendo a minha família dos ataques do mal. Desde que o mundo foi criado por Deus, há ataques malignos para destruir tudo que Deus criou. Antes mesmo do mundo ser mundo, né? Deus sabia que Satanás tentaria e conseguiria distorcer o plano de Deus para o ser humano. Mas graças a Deus que mesmo ele sabendo disso, ele quis criar o mundo, quis criar a família e ainda trouxe a solução para que a nossa família fosse salva pela graça do nosso Senhor Jesus. No Gênesis, somos informados o dia que Satanás se camuflou e conseguiu atacar a primeira família da criação, Adão e Eva. E a partir daí, nunca mais parou. Todos os ataques de nossa família podem vir camuflados de gigantes, mas quem está por trás dele é Satanás. No texto que a gente vai estudar nessa noite, vai nos ajudar, através do rei Davi, a defendermos a nossa família. E nesse contexto, nós veremos que há um gigante que dia e noite debochava, dia e noite amedrontava, dia e noite desafiava o povo de Deus em uma das batalhas que eles enfrentaram. No nosso século, na minha família, na sua família, surgem gigantes, podemos dizer diários, para tentar destruir a nossa família. Pode ser os pais, os filhos, alguém próximo que não aceita Jesus e que debocha da nossa fé, do nosso Deus. Pode ser aquela enfermidade que nunca é curada. Pode ser aquela dívida que você não sabe como pagar. Pode ser aquela cobrança que você precisa receber, que parece nunca chegar. Pode ser uma perseguição de alguém que já foi querido por você, mas que hoje te persegue. Pode ser um casamento que pode, aos nossos olhos humanos, já está perdido. Um familiar perdido nas drogas. Há vários gigantes, há vários problemas que tentam fazer com que a nossa família seja destruída. Às vezes, nós nos achamos pequenos demais para enfrentar esses gigantes. E ficamos sem saber o que fazer. E aí vem um sentimento de derrota, de frustração e de desânimo. Mas nessa noite Deus quer te lembrar que Ele pode te ajudar a vencer os gigantes, a você defender a sua família e no final sairmos vitoriosos de cada batalha, de cada gigante que se levanta sobre as nossas vidas. E, como eu falei, a gente vai pensar um pouquinho sobre como, então, defender a nossa família. Para defender a sua família dos ataques do mal, a primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver a virtude da obediência. E nós estaremos lendo esse texto de 1 Samuel 17, de 17 a 20, a parte A. Diz assim, você pode acompanhar aí na tela ou na sua Bíblia também. 1 Samuel 17, de 17 a 20. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Quando estudamos a vida de Davi, a gente vê esse princípio da obediência. Quando ele foi ungido rei, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E quando seu pai mandou que ele viesse para casa, imediatamente ele veio.
A gente vê Davi em relação a Saul, mesmo Saul perseguindo, mesmo Saul tendo uma atitude errada sobre a sua vida, Davi sempre teve uma atitude de obediência à função que Saul estava. Precisamos aprender com ele esse princípio se quisermos defender nossa família dos ataques do mal. Quando Satanás se camufla para nos fazer ir contra os planos de Deus, ele sempre tenta e nos leva a relativizarmos, revoltarmos ou desprezarmos as ordens de Deus e das pessoas que ele nos colocou como autoridade na nossa vida. Hoje em dia, no nosso século, quantas coisas nós relativizamos? Quantas coisas nós questionamos sobre Deus, sobre as suas ordens, sobre os seus mandamentos? Quantas das nossas famílias estão desprotegidas porque nós começamos a dizer, mas não é bem assim. A Bíblia nos diz que nós mulheres devemos ser submissas ao marido, mas nós dizemos assim, mas não é bem assim. Os maridos devem cuidar das suas esposas como Cristo cuidou, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Mas os homens dizem, não é bem assim. Os filhos precisam obedecer os seus pais, mas muitos filhos dizem, não é bem assim. E por causa disso, nós estamos sendo, deixando a porta aberta para que Satanás entre e comece a fazer morada na nossa família e nos ataque um a um. Esses dias eu ouvi uma mensagem de um pastor que isso ficou bem na minha mente. Ele falou assim, quando o inimigo, ele quer entrar, um ladrão, ele quer entrar na sua casa, ele vai procurar a pessoa mais forte para ele prender. Porque se ele prender a mais forte, os outros ele domina. Infelizmente, o inimigo ele tem pego os homens das famílias e tem prendido nos pecados, tem prendido nesse relativismo, nesse consumismo, nessas competições, de tal maneira que toda a família fica desprotegida dos ataques do mal. Tudo isso por causa da desobediência. Então, nós precisamos desenvolver a virtude da obediência. Aqui no texto, o Jessé chamou Davi, deu uma missão. Ele teve que largar a sua própria missão profissional para ir ver a família, para ir lá saber notícias dos seus irmãos. E Davi, eu achei interessante que Davi falou assim, na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado, ele não deixou as coisas dele sem ter cuidado, ele deixou alguém encarregado, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado, como seu pai havia mandado. Essa questão da obediência, quantos de nós ouvimos o mandamento do Senhor, ouvimos uma orientação do Senhor sobre as nossas famílias e a gente deixa não só para amanhã seguinte, não, a gente deixa para o mês seguinte, para o ano seguinte, para o mês da família do ano seguinte. Nós não temos desenvolvido a virtude da obediência. Somos uma geração tão egocêntrica que tudo que não me satisfaz ou não é do meu jeito, eu decido não obedecer. Muito difícil vermos pessoas dispostas a obedecer, a se submeter a uma autoridade. Maridos não se submetem a Cristo, esposas não se submetem aos maridos, filhos não se submetem aos pais, liderados não se submetem aos seus líderes. O fato de pensarmos não nos dá o direito de agirmos como queremos. Todos nós aqui temos direito de pensar porque fomos criados como seres pensantes. Mas isso não significa que eu tenho que fazer o que eu quero. Tem uma ordem e que nós precisamos obedecer. Por causa da nossa dificuldade nesse princípio, toda a nossa família fica vulnerável aos ataques do maligno.
Maridos, esposos, filhos que não assumem seu papel e não se submetem, trazem desproteção à sua família. E eu fico pensando, hoje em dia é muito difícil esse princípio mesmo. A gente dá uma pequena ordem para os nossos filhos. Nós não queremos que você mexa no celular tal hora. Que dificuldade que nossos filhos têm para obedecer. Uma simples ordem. Imagine as mais complexas. Tentando a família que escolher desenvolver a obediência, não será poupada dos gigantes. Os gigantes vão aparecer, você obedecendo ou não. Mas quem decidir obedecer vai vencer, um a um. Então, se você, nessa noite, veio com a disposição para vencer o gigante que tem se levantado sobre a sua família, começa a se posicionar como um filho obediente, como alguém que ouve a palavra de Deus e não relativiza, e não questiona, mas simplesmente obedece. E você vencerá os gigantes que tentam atacar a sua família. A segunda coisa que a gente aprende aqui com Davi nesse texto é que precisamos estar atento ao ambiente onde sua família está. Esteja atento ao ambiente que sua família está. E a gente vai ler esse texto de 1 Samuel 17, de 22 a 30, que diz assim: Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que ganhariam quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é esse que está tomando, quem é que está tomando das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Davi obedeceu à ordem do seu pai e observou o que estava acontecendo no ambiente em que os seus irmãos estavam. Davi queria entender o que estava acontecendo naquele ambiente. Davi, enquanto não foi respondido certo do que estava acontecendo, não sossegou. Seus irmãos não gostaram da intromissão, mas ele foi com essa missão de mandar os mantimentos e saber como eles estavam na batalha. Essa situação vivida por Davi e sua família nos lembra a nossa situação como família. Muitos de nós somos convidados, convocados a ir saber como estão os nossos familiares, seja na escola, seja na igreja, seja com os vizinhos, seja com os amigos. Sempre é oportunidade de sabermos como os nossos familiares estão, seja mãe, seja pai, seja filho. E com uma observação, muitos de nós estamos até no mesmo ambiente, mas muitas vezes estamos totalmente desantenados uns dos outros. Hoje é muito comum isso, né? Estamos todos na mesma casa, cada um com o seu celular, vendo o que deseja, o que quer, o que agrada, mas não estamos nos importando com as pessoas das nossas famílias. Nós estamos em um campo minado, bombardeados com mídias, referências totalmente distorcidas das quais cremos, e muitas vezes não conseguimos perceber como estão os nossos familiares.
nem nos importamos de perguntar como eles estão. Sabemos que estamos passando por problemas, dificuldades, mas ficamos calados. Ficamos antenados no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, na nossa série, na Netflix, no nosso futebol. E não nos importamos de saber como está aquela pessoa naquele ambiente aonde nós também estamos com ela. Se quisermos defender nossa família dos ataques do mal, deveremos ter um olhar atento sobre as batalhas enfrentadas por nossos familiares. Olhares atentos às redes sociais e suas publicações, indagações a amigos próximos, a líderes que convivem mais próximo deles. Não podemos ser da mesma família e não percebermos como estão os nossos próximos. Não é à toa que a gente às vezes fica surpreendido de um adolescente tirar a sua própria vida. E os pais não se pegarem surpresos porque nunca tinham percebido os sinais que aquele adolescente estava dando, que algo não estava bem na sua saúde emocional. Maridos que têm casos extraconjugais por anos e suas esposas estão tão distraídas que não conseguem perceber. Muitas mulheres, quantas vezes dormem chorando nos seus travesseiros e seu marido não consegue perceber a tristeza da sua alma, nem seus filhos. E depois, quando aparecem as doenças psicossomáticas, é aí que a gente vai tentar entender o que estava acontecendo com aquela pessoa que dormia todos os dias ao nosso lado. Quer defender sua família dos ataques do mal? Esteja no ambiente, mas esteja atento às batalhas que estão acontecendo ao nosso redor. Esteja atento aos gigantes que se levantam diariamente. E na nossa família pode ser vários gigantes, porque temos várias pessoas. Às vezes pode ser um gigante coletivo, mas às vezes pode ser gigantes individuais. E que com a força, com a união, com a dependência de Deus, nós como famílias podemos vencer cada um deles. Cada frase, cada olhar, cada comentário, cada postagem são pistas de que algo ainda não anda muito bem, que algum gigante já se levantou amedrontando alguém da nossa família. Assim como os irmãos de Davi, nossos familiares podem tentar esconder o que está por detrás das dores. Pode nos achar intrometidos, mas nós não podemos entrar nessa situação. Nós não podemos nos justificar que não querem nossa ajuda. Nós precisamos insistir, como Davi insistiu, para saber o que realmente estava acontecendo naquela batalha. Nós precisamos insistir. Os nossos filhos, que muitas vezes não querem falar por causa da tristeza que estão sentindo. Com as nossas esposas que têm parado de falar. Quando a mulher para de falar, é porque algo muito grave está acontecendo. Talvez você, marido, deve estar dando a Deus, que bom, ela parou de falar. Mas não é. Talvez o gigante já amedrontou ela. E você não está protegendo a sua esposa. Seu marido, que talvez chegue do trabalho e você só queira despejar sobre eles os seus gigantes e não está pronta para ouvir os gigantes que eles teve que enfrentar lá fora e que chega em casa, ainda tem mais gigante e ele se sente cansado. O homem também cansa. E nós precisamos estar juntos entendendo o tempo de cada um. Mas para isso nós precisamos estar atentos ao ambiente. Não podemos morar na mesma casa e não sabermos nada um dos outros, quanto mais os gigantes. Nós precisamos estar atento ao que está acontecendo, porque nós não podemos deixar que nenhum familiar nosso seja atacado pelos gigantes que se levantam cada dia. Aqui nesse texto, o Golias estava 40 dias e 40 noites insultando, debochando
do povo de Israel e de Deus, e todos estavam amedrontados. Mas Davi saiu lá do seu cuidado com a ovelha, de um lugar onde que ninguém se importava com a presença dele, mas ele obedeceu o seu pai, e ele não chegou lá somente para dar os mandamentos, ele se preocupou em saber como estava a sua família e todo o povo de Deus. Enquanto não soube a verdade, ele não sossegou. Você não pode sossegar. Seus filhos só trancados no quarto, você não pode sossegar. Seu marido cabisbaixo, você não pode sossegar. Sua esposa calada, você não pode sossegar. São sinais de pessoas que estão amedrontadas pelos gigantes da vida, que todo dia se levantam para destruir a nossa família. Mas a terceira coisa que a gente aprende com o texto, que para vencer gigante, para defender a nossa família dos ataques do mal, nós precisamos ter experiências espirituais individuais. E o texto que nós vamos ler é 1 Samuel 17, de 32 a 37. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Disse Davi: meu senhor, eu tomo as ovelhas do meu pai, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Respondeu Saul: pois bem, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Desenvolvendo a obediência nos relacionamentos, estando atento aos ambientes que nossas famílias estão, chegou a hora de ajudá-los a partir do que você experimenta de Deus no seu dia a dia. Davi, ao saber que seus irmãos e todo o exército estavam acuados pelo gigante Golias, que insistia em amedrontá-los com seu tamanho e força, começou a relatar suas experiências individuais com Deus. Ele nunca tinha matado um gigante, mas ele já tinha matado leões e ursos. E ele tinha identificado que ele matou leões e ursos porque Deus estava com ele. Então, nessa noite, Deus está dizendo: talvez esse gigante novo que se levantou, você nunca matou, mas nós já matamos leões e ursos juntos, e você pode matar esse gigante também, porque eu estou com você. Cada experiência vivida com Deus é mais uma capacidade de vitórias maiores. Os gigantes virão, mas o que nos fará derrotá-los são os leões e ursos que nós vencemos todos os dias, com batalhas até menores. Uma experiência com Deus gera uma outra experiência maior. Desse modo, nós devemos sempre buscar a Deus. Esse é o segredo. Mais de Deus a cada dia. Vencemos um leão, vamos vencer um urso. Vencemos outro urso, vamos vencer outro gigante. Se levantou um outro gigante, nós vamos vencer. Porque nós queremos receber a vitória que vem da parte do nosso Deus. Quando para Deus chega o momento de você dar um novo passo para vencer nossas novas batalhas, isso sempre será uma sequência daquilo que Ele já vem fazendo em sua vida. Davi nunca tinha lutado com um gigante, mas ele já tinha experimentado o poder de Deus através da vida dele. O que fez diferença não foi o tamanho, não foi o que ele viu, não foi as afrontas, foi a certeza de que como ele tinha vencido leões e ursos, ele venceria esse gigante. O que faz defendermos nossa família dos ataques do mal não é quanto somos capazes, mas a convicção da presença de Deus conosco. É isso que faz você dizer: gigante, já era, porque quem está comigo
é o Deus Todo-Poderoso e você vai cair. Você não vai atacar a minha família. No livro Fortalecidos no Senhor tem a seguinte frase: o inimigo usa as mentiras para fazer com que os problemas pareçam maiores que as soluções que carregamos. O inimigo, ele sempre vem com essa história: esse você não vai conseguir derrotar. Esse é maior, esse você não espera, esse você não tem armas, esse você não consegue. Mas é mentira. Deus já te capacitou, Deus já colocou a solução daquele problema em você. Você só precisa buscar a presença de Deus para identificar e vencer esse gigante. Defenda a sua família dos ataques do mal, andando diariamente com Deus. Os leões e os ursos diários os ajudarão a vencer os maiores gigantes que aparecerão para atacar sua família, mas que cairão em nome de Jesus. Quanto tempo você tem investido em oração, em leitura da Bíblia, em experiências com Deus? Davi estava ali cuidando das suas ovelhas, mas ali ele teve uma experiência espiritual, porque ele estava disponível para Deus. Você, no seu trabalho, no seu dia a dia, se você estiver disponível para Deus, Deus vai te dar experiências espirituais. Busca o Senhor constantemente, busca a sua palavra, e na hora que o gigante se levantar, na hora que você tiver notícia que há um gigante desafiando atacar a tua família, você vai se levantar como Davi, vai dizer: eu vou enfrentar esse gigante. E muitos vão dizer como Saul: quem é você? E você vai dizer: olha, eu já matei leões e ursos. Esse gigante aí também vai cair, porque Deus é comigo. E a quarta coisa, para defender a sua família dos ataques do mal, use as armas recebidas por Deus. 1 Samuel 17, de 38 a 40, diz assim: então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. A cada experiência que temos com Deus, Ele nos dá uma arma para usarmos no dia mau. Deus não criou as dificuldades, Deus não criou os gigantes, mas Ele usa todas elas para nos forjar em um bom soldado. Como somos únicos, cada um de nós recebe armas diferentes, mas com o mesmo propósito: ganhar batalhas. Aquelas armas eram do rei Saul, não era do Davi. O rei Saul já estava sem coragem de enfrentar o gigante, sendo a própria arma dele. Imagine Davi, que nunca tinha usado aquela armadura, pegar e enfrentar um gigante. Davi entendeu que não era com a arma de Saul, apesar de ser o rei de Israel, que ele venceria o gigante. Ele entendeu que ele já tinha a arma que Deus já tinha colocado na mão dele para vencer o gigante. Muitas vezes nossas famílias são atacadas porque eu pego a arma que o outro usou para vencer aquele gigante. E nessa noite Deus está dizendo: eu dou a arma para você vencer esse gigante do jeito que você é, para abençoar a sua família. A armadura de Saul era apenas uma máscara para Davi. Não adianta tentar vencer o gigante sem ser você. Deus deu uma arma especial para você vencer o seu gigante que ataca a sua família. E você precisa ter certeza disso, para não usar a arma do outro. Porque se usar a arma do outro, você vai perder essa batalha. Deus tem a arma certa para esse gigante que se levantou na sua família. Então não fica pegando arma emprestada, nem fica invejando a arma de ninguém. Deus já deu uma arma para você.
para você vencer esse gigante. Esse instrumento que Davi usava, ele usava lá com as suas ovelhas, para espantar os leões e os ursos que pareciam por lá. Ele já estava acostumado a usar esse instrumento, fazia parte do dia a dia esse instrumento. Então, ele, mesmo que aparentemente aquela arma diante daquele gigante, mas Davi sabia que quem derrubaria aquele gigante não era ele, era o Deus que estava com ele. Vencedores de gigantes não fazem média, não fingem, não são hipócritas. Não queira ser como outros. Use as armas que Deus lhe deu e vença os gigantes. O Espírito Santo nos capacita a cada experiência para a vitória. Não porque temos uma fórmula que sempre funciona, mas porque Deus está conosco e dentro de nós. Davi, durante a sua vida, ele teve muitas batalhas, e nem todas as batalhas, só nessa batalha aqui que ele usou essa arma, porque ele foi crescendo, ele foi aprimorando, e ele foi usando outras armas para vencer outros gigantes. Então não pegue sempre a mesma arma para vencer gigantes, porque são gigantes diferentes. A cada batalha, Deus te dá o instrumento certo para você vencer os gigantes que tentam atacar a sua família. E por último, para defender sua família dos ataques do mal, declare palavras proféticas de vitória e adore a Deus. 1 Samuel 17, 45 a 47 diz: Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Antes mesmo de Davi usar as armas, ele deixou bem claro o que iria acontecer e adorou a Deus antes mesmo da vitória. Mesmo antes do enfrentamento dos gigantes, devemos deixar claros que já somos mais do que vencedores. E no final de tudo, todas as pessoas irão louvar o nome de Deus. Em toda a história bíblica, pessoas com essas mesmas atitudes nós percebemos. E uma das pessoas que agiu como Davi, antes de derrubar um gigante que existia na vida dela, era Ana. Antes de Samuel ser gerado, ela já entregou a Deus, ela já declarou que a sua esterilidade já havia acabado, e que aquilo que ela nunca poderia ter, que era gerar um filho, ela já estava entregando para Deus. É assim que Deus quer que a gente vá defender a nossa família, com a certeza que já vencemos. Não importa quem seja o seu filho hoje, você já dá glórias a Deus e já vê ele adorando o nome do Senhor. Você já diz para esse gigante que quer roubar a vida do seu filho que ele já está derrotado, que Deus já vai derrotar ele em nome de Jesus, e que todos verão seu filho adorando ao Senhor. As pessoas olham para o seu casamento e dizem que não tem mais jeito, mas você crê que esse gigante que se levantou sobre a sua família para terminar com a sua família vai ser derrotado. Você precisa declarar palavras proféticas, não simplesmente porque é bonito, mas porque você crê que quem está com você nessa batalha é Deus. E não há pessoa que quer mais que a família seja abençoada, unida, fortalecida, multiplicada. É Deus. Então quando você vai defender a sua família, Deus já é o seu aliado, Deus já é seu comandante. E você precisa dizer: Deus, esse gigante está dizendo que vai terminar conosco, mas ele não vai, porque o Senhor já declarou vitória sobre a nossa família. Você já viu o gigante que está ameaçando a sua família? Você já olhou para ele? Você não precisa crer que ele vai derrubar você. Você já pode começar a declarar: gigante,
você já está destruído em nome de Jesus. Toda vez que Satanás se camufla de gigante para nos atacar, é porque ele já está contra-atacando uma ação de Deus que já vai acontecer. Toda vez que começar a aparecer gigantes na sua vida, você pode esperar a vitória que já está vindo na sua vida. Porque o diabo, ele se levanta porque ele já está vendo lá na frente o que Deus planejou para cada um de nós. Quando Moisés nasceu, houve uma perseguição para matar meninos. Satanás já sabia que o libertador de Israel já estava a caminho. Quando Jesus nasceu, houve outra matança por causa do rei dos judeus que havia nascido e que mudaria a história do mundo. Antes de uma grande vitória, tem um grande ataque. Por isso temos que ir para a batalha não como derrotados, mas certos do lado que estamos. E com quem estamos só tem um resultado, a vitória. Me diz uma vez no relato bíblico que alguém que estava compromissado com esse Deus foi para alguma batalha e perdeu. O povo de Deus perdeu muitas batalhas, mas porque eles tinham abandonado a aliança com o Senhor. E Deus fez eles perderem as batalhas para perceber: vocês estão longe de mim. Toda vez que vocês estão longe de mim, os gigantes vencem você. Mas se vocês estiverem experimentando de mim e aparecer um gigante, você pode declarar a vitória, porque ele cairá. Muitas das vezes as derrotas do povo acontecem porque deixaram Deus e quiseram ir com ele para a batalha como um amuleto. E Deus não é amuleto, Deus é Deus. E aqueles que querem participar do seu projeto precisam realmente viver com ele. Só os íntimos têm coragem de declarar vitória antes da batalha, porque os íntimos já conhecem a essência de Deus. Os distantes nem vão para a batalha, porque já perderam de vista o seu comandante. Seja íntimo de Deus e sua boca vai falar com a autoridade que a vitória é certa. O gigante mudou e vai sempre mudar, mas o nosso Deus é o mesmo. Deus poderoso, Deus que é conosco, Deus que vence gigante por nós. No final da história, você sabe, Davi jogou uma pedra e o gigante caiu e ele não foi embora. Ele subiu em cima do gigante e cortou a cabeça do gigante. E mostrou para os inimigos que o líder deles já estava derrotado. Essa atitude de Davi é essa atitude que Deus quer. Deus quer que pessoas se levantem e comecem a derrubar gigantes que querem atacar as nossas famílias. E aquelas pessoas que estavam amedrontadas como o povo de Israel vai começar a ser inspiradas, vão começar a ser renovadas na esperança de dizer: ele conseguiu vencer o gigante da infidelidade e a família dele resistiu, então eu também posso vencer. Ele conseguiu vencer o gigante da crise do desemprego, eu também posso vencer. Ele conseguiu vencer gigantes onde seus filhos estavam sendo tragados por Satanás, então eu também consigo vencer. Cada vitória que a minha família tem é uma inspiração para que você também vença gigantes na sua família. Toda vez que matamos um gigante em nossa família, inspiramos outras famílias a também crerem que podem também. Resgatamos a fé em Deus e renovamos a esperança. Bill Johnson termina seu livro Fortalecidos no Senhor com esse parágrafo: os gigantes têm hábito de se levantar durante os momentos mais sombrios da história para lançar desafios, e muitos homens e mulheres de Deus se levantam para expulsá-los e declaram: não na minha vez eles vencerão. Sabendo que sua missão era moldar o curso do mundo, eles se recusaram a ceder à grande cobertura das trevas que os rodeavam. E eles viram que todo o céu apoiava em sua missão humanamente impossível.
nessa noite, Deus nos convida a sermos ousados assim também. E declararmos aos gigantes que tentam atacar a nossa família, que eles não vencerão as nossas famílias, não na nossa vez. Com essa posição, nós só venceremos os gigantes. Não só venceremos os gigantes, mas inspiraremos outros a também agirem assim. E ele começa o livro com uma frase: se queres matar uns gigantes, siga um matador de gigantes. Que nessa noite, homens, mulheres, crianças, adolescentes possam dizer para os gigantes que estão se levantando na sua família, que vocês já avistaram, que talvez muitos de vocês estejam amedrontados e acuados, mas vocês vão dizer na autoridade do nome de Jesus: gigantes, não na nossa vez, não na nossa família. Você já está derrotado no nome de Jesus. E nós traremos inspiração para outras pessoas, para que elas vençam também os gigantes que tentam atacar a nossa família dia após dia. Gigante Golias estava 40 dias e 40 noites. Há gigantes que ficam muito tempo na nossa família, mas nós podemos, em nome de Jesus, com as experiências que temos com o nosso Deus, dizer não na nossa família, não na nossa vez. Nós não vamos permitir que a nossa família seja destruída por gigantes camuflados que vêm da parte de Satanás para destruir aquilo que é mais importante para Deus. Deus criou o mundo e criou o mundo com pessoas e colocou pessoas em famílias. E a nossa redenção também vem através da família. Nós somos salvos e colocados em uma família. Nós não ficamos separados, para que juntos possamos vencer mais gigantes juntos. Então nessa noite, defenda a sua família. Se coloque numa posição não de derrotado, mas de vencedor. Comece a experimentar Deus na sua vida diariamente. Comece a desenvolver a obediência. Comece a declarar palavras proféticas. Comece a usar as suas armas espirituais. Comece a estar atento ao que está acontecendo com a sua família. E diga: não na minha vez. Esse gigante não vai nos vencer. Não na nossa vez. Vamos orar nesse momento? Você sabe qual o gigante que está trazendo desânimo, está trazendo ataques, está trazendo frustração. Mas nessa noite, saia daqui como representante da sua família, já declarando a sua vitória em nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado por essa história que está na tua palavra, de um jovem rapaz que desafiou um gigante, porque ele já te conhecia. Pai, eu te peço que nessa noite, nós não só decidamos, Senhor Deus, a querer que a nossa família seja protegida, mas que a gente se posicione no Senhor para realmente proteger a nossa família dos ataques do mal. Pai, nos ajude a desenvolver a obediência. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a estarmos em família, mas estarmos atentos a cada movimento que acontece na nossa família, com os nossos familiares, que a gente não sossegue até a gente descobrir o que tem trazido dor, que tem trazido choro, que tem trazido mal entendido sobre o nosso lar. Pai, que a gente possa te buscar tão profundo diariamente, que a gente possa ter experiências de batalhas menores, para que quando cheguem as maiores, a gente tenha a coragem e a certeza que o Senhor é conosco. Pai, que nós possamos usar as tuas armas que o Senhor nos dá. Paizinho, a gente quer declarar a cada gigante levantado, que no final, quem vai vencer é o Senhor. E o nome do Senhor que será louvado, o nome do Senhor que irá ser engrandecido. E nós queremos sair dessa noite com a convicção que gigantes vão se levantar, mas não nos vencerão, não na nossa vez, não na nossa família,
porque nós temos convicção que quem está conosco é um Deus poderoso, é um Deus forte, que já nos deu todas as armas e toda a autoridade no nome dele para vencer gigantes, para vencer os ataques de Satanás sobre as nossas famílias, porque a nossa família está sobre a cobertura do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E é no nome dele que nós já te agradecemos pelas vitórias e te agradecemos porque esse nome e essa pessoa, Jesus, veio ao mundo para que tenhamos acesso constante e diário, para pedirmos ajudas e clamarmos ao Senhor para vencermos todos os obstáculos, todos os ataques que Satanás tenta, porque ele tenta destruir tudo que o Senhor criou. Mas o Senhor é maior do que ele, e o Senhor é vitorioso em todas as batalhas. E é por isso que saímos aqui fortalecidos no Senhor, crendo que a nossa família vai ser uma família que estará protegida dos ataques do mal. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.